A bioquímica é um dos temas mais cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio, só que ela não cobra fórmulas gigantescas, como em provas de faculdade, com certeza, aplicando assim, né? Com certeza aplicam assim. Mas elas cobram como essas moléculas funcionam no nosso corpo e como elas se relacionam com o cotidiano, seja na alimentação, na saúde propriamente dita, biotecnologia e metabolismo. O primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é a questão da água e dos sais minerais, que são os inorgânicos, né? A gente tem inorgânicos e tem orgânicos. Vamos começar aqui com os inorgânicos, falando sobre a água, que é fundamental na nossa vida. E o Enem ama cobrar as propriedades físico-químicas da água ligadas à sobrevivência dos seres vivos, independente de quais sejam. Pode ser por meio do alto calor específico, pode ser da coesão e adesão. A água demora para esquentar e para esfriar, no caso do calor específico. Isso funciona como um regulador térmico, super eficiente. É por isso que a gente sua para resfriar o corpo. É tipo isso. Acerca da coesão e adesão, a coesão é a água unida com água via pontes de hidrogênio, que é uma barreira mais forte. Ponte de hidrogênio é como se fosse a superfície de uma piscina. E quando a gente pula de um lugar mais alto, a gente sente um impacto, principalmente na barriga, dependendo do ângulo que for pular na piscina, né? Então, é justamente isso que significa ponte de hidrogênio. E a adesão, que é a água se ligando a outras superfícies. Explicam a capilaridade. Essas duas explicam a capilaridade, que permite que a seiva bruta suba do chão até o topo das árvores gigantes. Entendido, né? Gente, o exemplo da piscina foi só um exemplo pra vocês entenderem que seria a ponte de hidrogênio. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, propriamente dito. Sais minerais cruciais. A gente tem o ferro, o cálcio, o sódio e o iodo. O ferro é o componente da hemoglobina. E a falta do ferro gera anemia ferropriva. O cálcio estão presentes nos ossos, dentes, contração muscular e coagulação sanguínea. Sódio e potássio, condução de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. Tem uma paródia minha falando especificamente sobre esses dois bonitinhos. Neurotransmissão, aqui no YouTube, lá na playlist de paródias. Então, vocês vão amar, tenho certeza. E o iodo, que é o componente dos hormônios da tireoide, T3 e T4, e a falta dele gera o bócio. Macete para sais. Quem entra e quem sai. No impulso nervoso, bomba de sódio e potássio, lembre-se do ritmo do interior. Canal. Lembra de K. É com C, mas a gente vai lembrar do K, né? O K significa potássio na tabela periódica. E o potássio, ele quer ficar dentro da casa. Então, canal, casa. Tira o C e coloca o K só nesse exemplo desse macete, tá? Na rua, na significa sódio na tabela periódica. Então, o sódio quer ir pra rua, quer ficar fora. Então, canal, casa, potássio. Na rua, na, sódio, fora. Entendido, né? Muito bem, gente. Então, o sódio sai e o potássio entra. Agora nós vamos falar sobre os glicídios, que são os carboidratos, que são as fontes principais, eu falando toda hora, de energia e também de função estrutural. Enfim, é gigantesco a potencialidade dos carboidratos, mas vamos já entender mais sobre eles. Bom, existem alguns tipos, o primeiro deles são os monossacarídeos, podemos citar a glicose, a frutose e a lactose, energéticos. Ribose e desoxirribose estruturam o RNA e o DNA. Também temos o tipo de polissacarídeos de reserva, amido e glicogênio. Amido, reserva das plantas e algas, é o açúcar das plantas e das algas. E glicogênio é reserva dos animais e fungos, é o açúcar dos animais e dos fungos, guardado no fígado e nos músculos. E também temos os polissacarídeos estruturais. É celulosa e quitina. Celulosa é a parede celular dos vegetais, fibra alimentar pra gente. E quitina é a parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. E quem são os artrópodes? Insetos e crustáceos. Muito bem. Então, amido, alimento da árvore, planta, e glicogênio, gente e gato. Glicogênio, gente e gato, tudo com G. Olha que legal esses macetes. Também temos os lipídios. Nossa, gente, eu e Laís aqui. Eu tô com ela. Lipídios, que são moléculas apolares, ou seja, não se misturam com a água. São as gorduras, né, gente? Com diversas funções essenciais. Tem a reserva energética, armazenam muito mais energia que os carboidratos, por grama, em relação à grama, guardados no tecido adiposo. Então, nosso tecido adiposo nada mais é do que gordura, e tem uma aula específica falando só sobre o tecido adiposo na playlist de mente. Então, se vocês querem conhecer mais sobre esse mundinho, vão lá conferir. Também serve para isolante térmico e mecânico, protegem contra frio e impactos. Fosfolipídios, componentes principais da membrana plasmática dos lipídios. Caráter anfipático, cabeça polar, cauda polar. E serve como esteroides, né, colesterol, dá flexibilidade à membrana celular e é precursor de hormônios sexuais, testosterona e progesterona e da vitamina D. Proteínas e enzimas, o queridinho do Enem. As proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. O Enem foca muito nesse painel de enzimas como catalisadores biológicos que vão acelerar reações bioquímicas e isso vai diminuir a energia de ativação. O Enem vai cobrar muito o fato de uma enzima só se encaixar no seu substrato específico, como se fosse um ímã. Modelo chave fechadura. E também por uma outra forma, que é a desnaturação, fator crítico. Se a temperatura e o pH aumentam drasticamente, a proteína perde sua forma tridimensional e, consequentemente, vai perder sua função. E isso é irreversível na maioria das vezes, como se fosse a clara do ovo cozinhando.
macete. Se vocês olharem no Enem alguma questão que mostra um gráfico com a velocidade da reação subindo e de repente cair drasticamente a zero, pode marcar, sem medo, que é desnaturação por alta temperatura ou pH inadequado. Essa é a resposta. Essa vai ser a resposta. Também temos vitaminas, e o Enem costuma focar nas consequências, né, desses usos. E também da falta delas, que a gente chama de avitaminoses. Você precisa dividir em 2 grupos funcionais, os hidrossolúveis e os lipossolúveis. Hidrossolúveis são aqueles que amam a água, né, que conseguem se dissolver na água. Os lipossolúveis são solúveis em gordura. K, E, D, A. São as vitaminas K, E, D, A. Os hidrossolúveis são C e complexo B, tá? Vitaminas. A vitamina C, ácido ascórbico, age na síntese de colágeno e imunidade. Carência causa escorbuto, que é o sangramento da gengiva, muito comum aí em questões sobre as grandes navegações. Vitamina B1, tiamina. Carência causa a beriberi, que é a fraqueza muscular. Vitamina B9, ácido fólico, crucial na gravidez para a formação do tubo neural do feto. Lipossolúveis, solúveis em gordura K, E, D, A. Vitamina K, atua na coagulação do sangue. Carência gera hemorragias. Vitamina E, antioxidante e fertilidade. Vitamina D, absorção de cálcios nos ossos. Carência gera raquitismo em crianças. E osteomalácia. Precisa de sol para ser ativada, né? Vitamina D, como a gente já sabe. Vitamina A, retinol, atua na saúde da retina. Carência causa cegueira noturna e xerofitalmina. Gente, já esqueci de comentar novo cenário, né? Só troquei a posição da minha escrivania e ficou bem melhor assim, né? Fundo a parede com minhas lindas anotações, que falta ainda colocar mais. Na verdade, quero fazer um mural, mas enfim, não vamos prolongar o vídeo. Macete para decorar as lipossolúveis. Quem é solúvel é lipídio ou gordura. Então, vai ser a queda. K-E-D-A. Que são as vitaminas lipossolúveis, tá? Queda. K-E-D-A. Macetão das doenças. Vitamina A, agora não vejo, cegueira. Vitamina B, beriberi. Vitamina C, corvo do escorbuto, então CC, né? Marinheiros. Vitamina D, dedo torto, debilitado, raquitismo. E vitamina K, cagando sangue, hemorragia. Então, são as consequências da falta dessas vitaminas aí no nosso organismo, tá bom? São esses macetes. Importante que vocês revisem pro Enem o fato de... Porque a febre alta, acima de 40 graus, é perigosa para as nossas reações metabólicas. E eu vou já explicar o porquê, mas é importante que vocês revisem lá perto. Lembrar que o excesso de glicose é guardado no fígado com glicogênio e, se passar da conta, vira lipídio, gordura. Associar falta de saneamento básico e dietas restritivas a carência de sais e vitaminas específicas, como anemia ou bócio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva. Significa dizer que ele é exclusivo de animais e algas. Plantas não, e fungos. Ele é formado por milhares de moléculas de glicose e isso traz muita ramificação. Essa forte ramificação é uma barreira, algo estratégico, que permite que várias enzimas quebrem o glicogênio em pedacinhos ao mesmo tempo, liberando energia muito mais rápido quando você precisa correr de um perigo ou passar por um jejum. Onde ele fica e como funciona? Bom, ele vai ser armazenado em 2 lugares principais do corpo, com funções completamente diferentes. Aí tem o glicogênio hepático, que fica no fígado, e o muscular, que fica nos músculos. O que fica no fígado é um estoque altruísta. O fígado guarda o glicogênio para manter a sua glicemia, né? A taxa de açúcar no sangue. Aí, ideal para essa questão de jejum, quando a gente passa horas sem comer. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, eu fiquei em jejum, né? De dia. Então, o glicogênio hepático estava ali fazendo seu trabalho, no fígado. Quando você passa horas sem comer, o hormônio glucagon é liberado, quebra esse glicogênio em glicose e a joga no sangue para alimentar o cérebro e outros órgãos. Certo? Porque é super necessário. Glicogênio muscular é o estoque egoísta. O músculo, ele vai guardar glicogênio exclusivamente para o seu próprio gasto energético durante a contração muscular, tipo, durante o exercício físico. Ele não libera essa glicose para o resto do corpo. Quem estimula a entrada da glicose no músculo para virar glicogênio após as refeições é a insulina. Certo? Então, no caso de jejum, é o glicogênio hepático que fica no fígado. No caso do muscular, é para questões de exercícios físicos, tá bom? Então, macete, a insulina coloca a glicose para dentro da célula, fígado, produz glicogênio. Então, insulina dentro, tá? É externo e interno. O glucagon faz a glicose glu-glu. Então, glucagon, glicose, sair embora do fígado para o sangue. Então, quebra o glicogênio. Agora vamos falar sobre a febre alta, o período da desnaturação enzimática. Esse é o motivo, quando passa de 40 graus. A febre é um mecanismo de defesa do corpo. Muitas pessoas pensam que a febre é uma doença, assim, de doença. Eu tô com febre, tô doente. Não. Na verdade, é um mal-estar, né, como defesa do corpo. Quando uma bactéria ou um vírus invade o organismo, as células de defesa liberam substâncias chamadas pirogênios, que avisam o hipotálamo, que é o termostato do nosso cérebro, para subir a temperatura. O objetivo é criar um ambiente desfavorável para a replicação desse corpo estranho. É por isso que a gente tem febre, certo? O grande problema aqui é que a febre alta, né, acima de 40 graus, começa a destruir as nossas próprias proteínas e enzimas. E aí que entra a questão da desnaturação enzimática. E como é que ocorre esse processo de desnaturação? As enzimas são proteínas tridimensionais, têm uma forma espacial muito específica, cheia de dobras, e essa forma determina o seu sítio ativo. Na minha paródia sobre farmacologia, eu vou falar sobre sítio.
né? Vai ser lançada 5 de agosto. Tá um pouquinho longe, mas eu vou colocar aqui pra vocês um trecho no final ou no início, quando eu for editar o vídeo. Que é o que seria o sugestivo? É o encaixe perfeito, onde o substrato se liga, né, para a reação acontecer. Modelo chave e fechadura, que é aquele modelo do sódio e potássio, tá bom? Muito bem. Quando a temperatura sobe além do limite tolerável, as ligações químicas fracas, como as pontes de hidrogênio, que mantêm a enzima dobrada, começam a vibrar e a se romper. No caso, gente, ela é forte só em superfícies aquáticas, entendeu? Como eu falei naquela hora. Mas estruturalmente, não. A enzima se desdobra e perde sua forma tridimensional original, e isso é desnaturação, que tá perdendo sua forma. Sem a forma correta, o sugestivo desaparece. O substrato não consegue mais se encaixar. Resultado disso, reações metabólicas vitais, como respiração celular, condução dos impulsos nervosos, neurotransmissão, simplesmente param de acontecer. É por isso que a febre muito alta e prolongada pode causar convulsões, danos cerebrais e levar ao óbito. Sabe como a pessoa fala coisa com coisa, como a febre tá alta? É exatamente por isso. Então agora a gente tem, eu entendi agora sobre isso, eu tinha muita curiosidade pra saber, e por isso que eu estudando aqui trouxe também pra vocês, né? A febre baixa, ela é normal quando é normal, mas ela não é bem, né, assim, do bom. O que acontece? É uma forma de reação do corpo pra dizer, tem um corpo estranho aqui, eu não quero que ele se multiplique. Então aí o corpo aumenta a sua temperatura pra que, né, haja essa barreira. Quando ela passa de 40 graus, aí já é um caso sério. Caráter anfipático dos fosfolipídios é quando a membrana plasmática tem toda essa estruturação, né? E eu queria que vocês também estudassem mais sobre isso, porque cai todo ano. O fosfolipídio, ele tem duas personalidades. A cabeça é feita de fosfato, que é polar, hidrofílica, né? Interage com a água de fora e por dentro. As caudas são feitas de ácidos gráficos e lipídios. Olha a diferença. Que são apolares e hidrofóbicas. Fogem da água e ficam escondidas no meio da membrana. Isso cria a bicamada lipídica, que garante a permeabilidade seletiva da célula. Isso tudo a gente aprende em videoaula de membrana plasmática. Eu vou fazer ainda uma videoaula de respiração celular. Vai ser dia 1º de junho, vai ser lançada. Eu tô aqui olhando no meu caderno. E aí eu vou explicar direitinho como funcionam todos esses processos, tá bom? Bom, meus amores, é isso. Então, se o Enem falar de marinheiros antigos que sangravam pela gengiva, a resposta é falta de vitamina C, e assim as outras consequências negativas, tá? É uma aula que deveria ser muito extensa, mas a verdade é que a revisão de vocês tem que ser mais detalhada. Porque o Enem explora cada um, carboidratos, vitaminas, lipídios, proteínas, especificamente. Então, estudem bastante sobre esse assunto. Eu vou fazer aulas separadas de carboidrato, lipídio e tudo, porque aí vai ser vou conseguir me aprofundar mais, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido todas as informações que eu quis passar. Um beijo, curte, comenta, compartilha. E até semana que vem nós vamos estudar sobre parasitologia, o básico, né? É isso.